a Rússia e a Índia para a China. Ele ficou mais revoltado ainda do que eu tinha feito um outro vídeo, fez mais publicações contra o desfile militar que aconteceu na China, a demonstração de força, e ele assumiu que perdeu esses países para o bloco chinês. E aí isso pode aumentar ainda mais a tensão, até mesmo porque o Vladimir Putin, com essa força que ele está ganhando, com essa demonstração de apoio que ele está ganhando, ele simplesmente falou, ó, eu não continuo não aceitando as condições que a Europa está definindo para o cessar-fogo na Ucrânia. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, então vou pedir para vocês curtirem. Vocês sabem que quem é inscrito no canal, quando curte o vídeo, já ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas e é o que a gente precisa aqui para continuar fazendo esse tipo de conteúdo crítico, honesto e objetivo, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o Donald Trump. Donald Trump ele já tinha feito aquela publicação, vocês lembram? Reclamando, falando do Kim Jong-un, tinha falado do Putin, tinha falado que eles estão conspirando junto com Xi Jinping contra os Estados Unidos, e eu até falei aqui para vocês, olha, nem tudo é sobre os Estados Unidos. Os países eles precisam se reforçar mesmo, de fato. Agora o Donald Trump, ele publicou uma foto com o Vladimir Putin e o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, junto com Xi Jinping, nessas reuniões que a gente teve, e disse que perdeu. Na verdade, vamos abrir já logo na Truth Social para ver o que o Donald Trump falou. Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. É sempre essa ideia de tratar a China, eles tratam como um eixo, né? É o que eles falam, né? Que eles são os aliados, né? Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos. O presidente Donald Trump, aí tem a foto aqui deles saindo de uma reunião ou entrando em uma reunião. Vale lembrar que ele continua falando, inclusive, que a China ele tem boas relações com Xi Jinping, que ele admira o Xi Jinping, só que disse que a China precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam da China. Será? Pois é, não sei, hein? E o Narendra Modi, a Índia, totalmente ligada, era o país do BRICS, né, dos BRICS mais próximos aos Estados Unidos e parece que está se afastando, continua comprando petróleo russo, a gente já trouxe isso aqui, consegue comprar o petróleo russo com desconto e de forma mais barata desde essa guerra da Ucrânia e Rússia, porque a Rússia teve que baixar o custo do seu petróleo e do gás também, justamente por conta das sanções que recebe da Europa. E a China também está se aproximando da Índia. Eu trouxe vídeo aqui falando para vocês que essa aproximação é histórica, que a China prometeu reduzir o déficit comercial que a Índia tem com a China nos últimos anos. Então, o Donald Trump simplesmente, ele fala que não está se sentindo ameaçado, mas claramente está se sentindo ameaçado. Bom, esse é um ponto que a gente entende. Agora, dá para perceber também que o Vladimir Putin ele se sente mais fortalecido. Quando você tem parceiros, amigos, você tem relações boas ao redor e fortes, você se sente fortalecido. Ao passo de que, em relação à guerra na Ucrânia, o Putin recusou uma proposta feita pela Ucrânia e pela Europa de cessar fogo. E a gente vai falar sobre isso agora, nesse momento. Por quê? Porque assim, que o Putin foi muito esperto. A gente vai entender por quê. Qual que era a proposta? Que não é uma proposta necessariamente de troca de território, essas coisas aqui. A gente está falando de que assim que tivesse um cessar-fogo, a Europa iria enviar tropas para a Ucrânia para garantir a segurança. É o que a Europa quer. O que os Estados Unidos também falou, pode ser então, a gente vai enviar tropas terrestres e por mar para a Ucrânia para garantir a segurança do território, para garantir que a Rússia não ataque novamente. E o Putin recusou. Quem puxou isso? Os grandes líderes do que eles estão chamando de coalizão dos dispostos, que eles estão falando que eles estão dispostos a acabar com a guerra, né? Só que assim, não é tão disposto a acabar com a guerra, não. Vocês vão entender por quê. Quem que fez essa proposta, principalmente, foi o Emmanuel Macron, que é o presidente da França. A proposta é feita no sentido que ele falou que tem 27 países já dispostos a enviar, europeus, que estão dispostos a enviar tropas para a Ucrânia assim que assinar o cessar-fogo, no dia seguinte você já vai ter tropas da Ucrânia, tropas europeias. Por que o Putin recusou isso? O Putin recusou por quê? Qual que é o objetivo inicial desse conflito, do ponto de vista russo? Evitar a expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que quer a qualquer custo se expandir para o mundo inteiro, e aí para o leste europeu.
O Putin falou que isso é inaceitável, isso não é negociável, certo? Ah, não, mas aí o que a França fala, o que a Alemanha fala, o Reino Unido fala? Não, a gente só vai enviar as tropas, não é a expansão da OTAN, porque nem todos os países que a gente vai enviar para a Ucrânia são membros da OTAN. A gente vai enviar tropas, os países que estão dispostos, europeus, para poder garantir a segurança, não é a OTAN. Aham, que não é a OTAN. É lógico que é, assim, por mais que não sejam todos ali, as grandes forças da OTAN estariam presentes. E aí é justamente o que o Zelensky quer, ele quer essas forças, essas tropas da OTAN. E aí o Vladimir Putin disse que, ó, é o seguinte, se vocês enviarem, a gente vai atacar, que a gente não quer tropas europeias da OTAN dentro do território. Ah, mas não é da OTAN. É sim da OTAN. A gente sabe, vocês estão tentando enganar quem? A gente vai atacar. E aí você lembra que se o Putin ataca, ele está atacando esses países europeus. E aí, pelo artigo 5º da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, se você ataca um país membro da OTAN, você está atacando todos os países membros da OTAN. E o que isso sugere? Sugere uma guerra maior, uma escalada dessa guerra, certo? Ou seja, o cessar-fogo não ia acontecer, não ia ter. Então o Putin falou, não enviem essas tropas, porque a gente não vai aceitar, a gente vai atacar, porque isso é a expansão da OTAN. E por que o Putin ele está com essa força toda? Porque a Europa está ameaçando, está propondo promover mais sanções, é o que o Zelensky tem pressionado a Europa, os Estados Unidos, promoção de maiores sanções para a Rússia, e a Rússia resiste, ela fala, eu não quero, não interessa, vocês vão sancionar a gente já vive com sanções há muito tempo e a gente sobrevive dessa forma, com sanções, certo? Assim, com tudo isso que está acontecendo, com essas tarifas do Donald Trump, só para vocês terem noção, hoje saiu um índice aí da cadeia de emprego dos Estados Unidos, teve uma redução de promoção de empregos nos Estados Unidos, ou seja, a Europa, os Estados Unidos, eles não estão com essa bola toda. Ninguém está assim, para falar a verdade. Então, o que o Putin fala? Então, vocês vão se prejudicar também. Por quê? Porque eu também trouxe nessa semana para vocês que a Rússia fechou um acordo da criação de um novo gasoduto com a China. Um gasoduto direto que passa pela Mongólia entre Rússia e China. Passando pela Mongólia, certo? Que seria o Força Siberiana 2. Já existe um, que eu falei para vocês que ele não é tão direto assim, agora vai ter uma força maior que a China promete comprar aí pelos próximos 30 anos gás da Rússia. Ou seja, vocês sancionam daqui, mas eu tenho parceiros importantes daqui, aliados estratégicos, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político e do ponto de vista militar. Então, ou seja, por isso que o Putin continua e ele mantém essa postura de não aceitar a OTAN em território ucraniano. Não é a OTAN, é a OTAN. Vocês compreenderam? Então, ou seja, acho que é muito importante a gente saber sobre isso. A gente não vai chegar a um acordo nessas condições, um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz. Pode ser que eu esteja enganado, de repente há uma assinatura, mas pelo que a gente está vendo agora, é muito difícil. É isso, gente. Enquanto isso, vocês viram aqui que eu estou tomando o meu cafezinho para fechar esse vídeo. Apresento a vocês, para quem ainda está chegando agora e não conhece, o nosso cafezinho Vero. Café muito gostoso, café suave com torre especial. É bem diferente dos tradicionais que a gente toma no mercado. E eu estou sempre aqui fazendo vídeos, tomando esse cafezinho, que é muito gostoso mesmo, tá bom? É um café por assinatura. Você acha ele na loja por assinatura da Vero. Então, vou deixar o link da Vero aqui na descrição para vocês conhecerem. E aí, se vocês optarem por receber o Café Vero, assinarem e receber mensalmente um kit de cafés muito gostosos na casa de vocês, nós temos um cupom de desconto, que o nosso cupom é o Café Dialético. Café Dialético é tudo junto, tá? Tudo junto e em maiúsculo, Café Dialético sem acento, então fica Café Dialético, tá bom? Então aproveita também que é muito bom e para acompanhar esse tipo de coisa, é sempre bom tomar um cafezinho gostoso e suave. Obrigado, Vero. Obrigado, gente. Deixa aqui nos comentários. O engajamento de vocês é muito importante. Amo vocês de coração. Um grande